Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação e sobre a ontologia, dando teoria ao Espírito, a Bíblia Sagrada. Bom, então vamos em Mateus 18, versículo 23 a seguir. A parábola do credor incompassivo, né? Como diz lá que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis prestar conta com os teus servos, né? E esse rei é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e esses servos somos nós. E apresentou um que lhe devia muito dinheiro, e ele não tinha com que pagar esse dinheiro. Aí aquele rei irado falou com ele: mas você está me devendo muito, você não tem com que pagar, então eu vou te entregar para os atormentadores na prisão, você e toda a sua família está condenada, né? E aquele servo, ele clamou muito diante daquele rei e disse assim: mas Senhor, eu não tenho com que pagar, tenha piedade de mim, né? E aquele rei, movido de íntima compaixão, ele perdoou aquele servo, né? Então nós somos perdoados pelo Senhor e saímos em diante dele, né? E saindo em diante dele, ele encontrou um que lhe devia sem dinheiro, né? E quem é que nos deve sem dinheiro? É o mimimi, né? E ele oprimiu aquele conservo e falou com ele: paga o que me deves. Qual que nós o devemos, né? É os prazeres do corpo e da carne, da prostituição, né? Então ele falou: não, eu quero adulterar, eu quero prostituir. Esse corpo ele foi me dado para mim ter prazeres nele. E aquele conservo virou para ele e falou: não, tenha paciência que no futuro eu te pagarei essas coisas. Se você me preservar, com o Senhor nós teríamos tudo, né? Mas ele não quis saber, ele quis os prazeres. Ele não quis entender essas coisas. Ele não quis dar crédito à equidade. Ele não quis saber do direito do outro. Ele simplesmente partiu para o adultério, para a prostituição, foi para o engodo do mundo, né? As concupiscências do corpo, da carne, os prazeres da vida, do viver, e não quis dar crédito àquele que precisava dele, né? E o que aconteceu? Vendo isso aí, os seus conservos, que são os anjos do Senhor, os espíritos ministradores, avisou para o rei, falou: rei, mas o Senhor não perdoou aquele servo do Senhor toda aquela dívida com que ele lhe devia? E aquele rei falou: mas eu perdoei, mas ele não deveria ter feito igualmente com o mimim, com o conservo dele? Deveria sim, porque eu perdoei, ele também deveria ser perdoado, perdoar o irmão, né, o próximo, né? Mas ele não quis perdoar, não. Ele condenou aquele inocente. Aí o que aquele rei fez? Aquele rei mandou chamar aquele servo e virou para ele e falou: mas eu não te perdoei você toda aquela dívida porque me suplicaste? Não deveria tu igualmente perdoar o teu irmão, o miminho aí, e dar-lhe liberdade, né? E pegou aquele servo com tudo que ele tinha e lançou aonde? No fogo. Tá entendendo? Porque na genealogia do Espírito, nós éramos antes com o Senhor. No livro de Apocalipse, quando houve aquela batalha nos céus, né? Nós também saímos para batalhar contra o Senhor. Ainda que fôssemos enganados pelo Senhor, saímos para batalhar contra o Senhor. Tá entendendo? E aí fomos todos derrotados, logicamente, né? Mas e aí, na genealogia do Espírito, né, a mulher, a nossa mãe aqui do ser, deu à luz, né, a um neném, a uma criança. E o Senhor depositou, e o espírito daquela criança é um mimim, né? E quando aquela criança foi crescendo, o Senhor chamou-os da escuridão, das trevas, e falou: ó, vai ser a sua última oportunidade, né? Aquela criança, você vai entrar naquele corpo ali, né? E aquele corpo vai crescer, você vai estar ali dentro dele. Se você dá-lo aos prazeres, você vai destruir a minha criança, o meu mimim, né? E se você preservá-lo, você vai preservar uma grande família. Foi por isso que Abraão foi pai de uma grande nação, né? Assim também somos nós.
né? Poderemos ser pai de uma grande nação, se preservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Está entendendo? Assim também podemos ser pai de uma grande nação, né? Porque a Bíblia diz, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como os descendentes. Está entendendo? Então, preservando a equidade, o juízo, a beneficência, a misericórdia, né? Pelo próximo, que é o mim, que eu já disse anteriormente, que o próximo não é o vizinho é o vizinho, o próximo não é meu irmão do ser aqui da carne, o meu irmão é meu irmão, não é minha mãe, a minha mãe é minha mãe, né? O meu pai é o meu pai, entendeu? Então nós temos que saber discernir, né? Aqui as coisas espirituais das coisas das coisas materiais aqui do corpo, na terra, na vida, né, cotidiana, né? Então, sendo assim, nós estaremos aí dentro de uma família maravilhosa, que é a família do Senhor, né? E é fácil de vencer isso aí, né? Quando você está sendo tentado pelo inimigo, né? Nenhuma tentação é sobre-humana, né? Toda tentação, nós temos aí como vencê-la, né? Nenhuma tentação vai ficar persistindo um dia, 2 dias, 3 dias. Não, tentação é 10, 15 minutos. Passou aquele tempo, acabou a tentação. Se ela continuar persistindo, é porque a fome do inimigo está aumentando, entendeu? Mas o importante é que você seja perseverante, né? Porque o Senhor só se pode conquistar o Senhor dessa maneira. De outra maneira é impossível conquistar o Senhor, né? Não vamos ser hipócrita de pegar o nosso dinheiro, dar para o pastor evangélico, achando que estamos fazendo a obra de Deus, que a obra de Deus não é ele que faz. A obra de Deus é nós que fazemos, né? Nós só podemos roubar a Deus quando nós pegamos o corpo que nos foi confiado e levamos ele para a prostituição. Porque aí nós estamos roubando do justo, né, o seu direito, não é verdade? Não lembra quando Caim matou Abel? O Senhor chegou diante de Caim e falou, mas por que você matou? Onde está seu irmão? Ele, não sei onde está meu irmão. Ele é maior de idade, eu não sei onde que ele está. E o Senhor virou para ele e falou, mas o sangue do teu irmão, ele não clama, não está clamando aqui no meu ouvido. Quem que é aquele sangue? Aquele sangue é a vida do Espírito. Quando o Senhor fala do sangue do Senhor Jesus Cristo, está falando da sua família interior. Quando ele fala da Bíblia Sagrada, ele está falando da Escritura Sagrada. A Bíblia, a palavra dele é o conceito familiar dele. A Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a Escritura Sagrada, né? E na hermenêutica, nessa interpretação da Escritura Sagrada, né, há muitas geratividade da gramática, né? Porque há uma esquadrinhação, né, do espírito e do ser aí, né, que da tese a uma outra terra, a uma terra gêmea, né, aonde habita o Senhor, aonde habita também o Lucifer, né, e a família dele, né? Convenhamos que sigamos o caminho da salvação, né, com vigor e com força, para que nós possamos retornar para o Senhor. Porque uma vez só que prostituir, como diz lá no livro de Hebreus 6, versículo 4, né, você mata um monte de gente, derruba uma cidade inteira, né? Jeremias, a lamentação lá de Jeremias fala, né, onde as virgens foram violentadas, aonde os velhos foram massacrados, então ele devasta uma cidade inteira. Então essa responsabilidade é muito grande, né? E depois, na hora da morte, essa vida é muito incerta. Daqui a pouco nós podemos estar mortos do outro lado, não é verdade, né? A gente não morre à toa, né? E ele come essas crianças do Senhor, né? E depois ele defeca num lugar ermo, já esquadrinhado, onde você será jogado depois, né?
Como diz no Apocalipse, e o mar devolveu os seus mortos, né? E aquilo lá é o lago de bosta, né? É terrível. O Lucifer é terrível, né? Vamos ficar com o Senhor, vale a pena. É muita responsabilidade a vida. Disso falaremos daqui a pouco, hein? Fique ligado. Tchau, tchau.